Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos com grande alegria São Pedro Damião, um dos poucos santos que recebeu o título de Doutor da Igreja. São Pedro Damião viveu na virada do primeiro para o segundo milênio, não é? E ele viveu num período de profunda crise da Igreja. E a sua vida e o seu apostolado também nos ajuda e joga luz sobre como nós podemos enfrentar as dificuldades que vivemos também hoje. Na época de São Pedro Damião, a Igreja vivia uma dificuldade no fato que bispos, abades, os cargos principais da Igreja eram nomeados pelo poder político. Então é evidente, a Igreja era governada por pessoas que não tinham nenhuma vocação. Daí decorria o tremendo problema da vida desregrada do clero. Ou seja, pecados sexuais, pecados de impureza eram quase que a regra. O próprio Pedro Damião sofreu isso na sua infância. Ele, filho de uma família numerosíssima, sua mãe não o pôde sustentar e, por isso, ele, abandonado, foi recolhido por uma mulher. Esta mulher, no entanto, tinha um relacionamento pecaminoso com um sacerdote. Então, o pequeno Pedro, já desde a infância, viu, por sua própria experiência, a tristeza que era um sacerdote entregue à impureza e à infidelidade das suas promessas sacerdotais. Pois bem, ele, que passou um período sendo como que escravizado, foi liberto dessas dificuldades pelo seu irmão mais velho, Damião, e adotou então o nome de Damião, Pedro Damião. Entrou para a ordem camaldulense, tornou-se um monge rigoroso, santo, mas as crises da Igreja não permitiram que ele ficasse simplesmente na sua vida reclusa e contemplativa. Partiu Pedro Damião para a luta, exatamente para tentar convencer o clero da importância da pureza. Ele escreveu então o seu Liber Gomorrhianus, um livro no qual ele denuncia as impurezas do clero. Isso, claro, lhe causou enorme perseguição. O próprio Papa São Leão XI ficou impressionado com a doutrina daquele livro, mas pressionado pelas pessoas que viam o acerto do santo, entanto achavam aquilo exagerado. O fato é que São Pedro Damião conseguiu, com essa sua dura pregação, alguma mudança no clero, não é? Veio um outro Papa, Eugênio IX, que então, vendo a sua grande virtude, quis fazê-lo cardeal e bispo. Ele fez de tudo para fugir do episcopado e do cardinalato, porque achava que aquilo atrapalhava a sua verdadeira vocação. No entanto, fez aquilo que o Papa lhe pedia. Depois de bastante resistência, o Papa teve que ameaçá-lo de excomunhão para que ele aceitasse ser sagrado bispo. E então partiu em missão para tantas outras coisas importantes que ele precisava fazer. Teve que enfrentar a questão das ordenações simoníacas, ou seja, as ordenações que eram feitas por causa de dinheiro, atestando a fé da Igreja de que aquelas ordenações ilícitas eram válidas. Teve que ir à Alemanha para enfrentar o próprio
imperador Henrique IV, que queria um divórcio. E ele, com firmeza, se colocou contra essa realidade escandalosa do divórcio, conseguiu que o imperador voltasse atrás. E assim cumpriu diversas missões a mando do Papa. São Pedro Damião, juntamente com o Papa Gregório VII, foram grandes reformadores da Igreja desta época. Gregório VII, durante o tempo de vida de Pedro Damião, não era ainda Papa, mas este arquidiácono Hildebrando, futuro Gregório VII, insistia com Pedro Damião que ele deveria ser mais diplomático e que ele deveria aceitar o episcopado. É interessante notarmos como dois santos, dois estilos completamente diferentes. Um mais diplomático, pastoral, via a necessidade do episcopado. Outro mais cortante, claro nas suas pregações, queria se retirar na vida contemplativa. Essa grande riqueza da Igreja. Foram dois grandes amigos, embora Pedro Damião, exatamente pela insistência de Hildebrando de que ele fosse bispo, chamava o santo Hildebrando, futuro São Gregório VII, de seu santo Satanás, ou seja, um inimigo, porque queria fazê-lo viver a vida episcopal. Que ele reze por nós, lá do céu, para vivermos também hoje a missão que nós temos, de fazer com que a influência do mundo e do poder temporal, do poder econômico, do poder financeiro, não tire a Igreja de sua missão e, sobretudo, não coloque os sacerdotes longe do caminho de pureza e de santidade, que é a nossa verdadeira vocação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.